E voltamos em programa Estúdio News. Hoje é quinta-feira, dia do amigo, em 20 de julho de 2017. E nossos amigos já estão aqui conosco nos estúdios, tanto o Elvio quanto a Andréa Benetti. Muito bem-vindo e muito bom dia, viu, Andréa? Bom dia, obrigado pelo convite, né? É um prazer estar aqui de novo com vocês, com o Elvio. Legal, Elvio. Bom dia pra você também. Bom dia, Luiz. Bom dia, Andréia, o Chico aqui. É sempre um prazer poder participar e contribuir com a TV Plan. Com certeza. Os dois já estão acostumados com entrevista, né? Hoje vai render o assunto aqui. Já são quase comunicadores também, né? O Elvio, então, pelo Viva Postos, né, Elvio, também, aí no programa da TV Plan. Andréia também pode assumir um programa, se quiser, viu, Andréia? O Elvio já tem mesmo, né? Eu ainda não. Legal. Olha, a gente trouxe os dois até pra gente poder contextualizar para nossos ouvintes e telespectadores, para falar um pouco sobre o ECA, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente, completou 27 anos no dia 13 deste mês. Agora, interessante, né, Elvio, você como membro da Comissão dos Direitos das Crianças e Adolescentes da OAB, muitas vezes a gente sabe que a questão de que o ECA é deixado de lado em algumas situações, né? Ele se torna, às vezes, só um estatuto parado ali. Eu acho que cada vez mais, eu acho que é uma luta constante para que ele tome essa visibilidade, não é não, Elvio? 27 anos de ECA, né, completando esse ano. O Estatuto da Criança no Brasil, né, na legislação da infância, ela foi a primeira nesse sentido de proteção integral aí à criança de todo mundo. Então, a implantação do ECA já foi um grande desafio, já veio de muita luta, discussão. E implantar as políticas constantes no Estatuto também é outro desafio. O problema é que a gente perde muito tempo discutindo questões já ultrapassadas, como a questão da maioridade, diminuir a maioridade penal, analisar implantações básicas no que diz referência à infância, sendo que a gente só tem que pegar o que está escrito no Estatuto da Criança e implantar as políticas, fazer a rede de proteção funcionar, fazer com que os órgãos funcionem, e é a dificuldade que o Estatuto tem. Tem avanços, infelizmente tem retrocessos, que é a nossa luta aí diária até para a política ser implantada, mas a lei é essa, ela tem que ser cumprida, e a criança e o adolescente tem que ser prioridade absoluta na pasta de todas as secretarias em qualquer gestão pública. É interessante, eu acho que é tentar fazer o certo e o mais simples, entre aspas, né? Porque muita gente talvez tenta inventar coisas novas, sendo que a gente já tem um estatuto ali fechadinho, né? André, você como conselheira pode falar melhor do que eu, porque o Elvio, como um membro também aí dessa comissão, sabe bastante da teoria, assim como você, mas e a prática? Vocês têm esse respaldo em lei mesmo para tratar muitos casos, que são muitos, né? Inclusive em Poços de Caldas, que é uma cidade considerada pequena. Poços, a gente estava até comentando ali fora, a rede é muito bem feita, né? A gente tem uma rede que, em comparação com outras cidades, ela é muito bem plantada. Falta articulação de muitas coisas, é claro, não é uma rede perfeita, mas, né, em comparação com outros municípios, Poços atende. Tem um CREAS que funciona bem, tem CRAS em todas as regiões, algumas estão descobertas, né? Com o Jardim Kennedy, a gente tem apontado que ele tem que ter um CRAS, não tem, é uma região de muita vulnerabilidade social, mas Poços tende a ter uma rede de algumas formas satisfatórias. E a questão do ECA é essa mesma, é o desconhecimento do ECA. A gente vê que pessoas mesmo da rede, ligadas à política de infância, não têm conhecimento do que é a legislação, e aí começa a falar, né, que a questão do ato infracional do adolescente é culpa do ECA, quando na verdade é uma legislação das que mais responsabiliza o adolescente no mundo, né? Então o problema no Brasil é que a política pública não é aplicada de acordo com a lei. A lei ela é muito bem feita. O ECA, acho que é o estatuto, eu entendo que seja o estatuto mais bem feito, né, e que considera as várias questões, inclusive a divisão entre adolescência e infância, que outros estatutos de outros países não fazem, né? A instituição do Conselho Tutelar, que é um órgão da comunidade, que para mim é o modelo mais democrático que a gente tem de órgão, né, fiscalizador e de requisição. Não tem comparação o Conselho Tutelar com nada na legislação brasileira. Isso é um avanço que foi muito grande, né? Legal, eu acho que às vezes as deficiências que encontramos, elas se tratam em questão do desconhecimento mesmo, né? E desconhecimento não de falar, eu acho que muitas pessoas até sabem, você fala do ECA, a pessoa sabe o que é o ECA, mas não sabe os fundamentos e tudo mais. Tratando na questão da prática ainda com você, André, como que a gente está em Poços de Caldas, em questão dos números mesmo? Porque
várias vezes que eu já fui, inclusive, lá no Conselho Tutelar para falar dos trabalhos que são feitos e em questão de pedofilia, estupro, que eram mais recorrente e tudo mais. Como que a gente está atualmente, 2017, em relação a esse abuso de menores? O relatório de 2017 do primeiro semestre, ele vai ser emitido agora. Daqui a alguns dias nós vamos ter o levantamento, assim. Os números são altos. Posso ter alguns números que são alarmantes. A gente também estava falando ali fora, trabalho infantil, o IBGE já tinha estimado que Poços era um dos municípios mais graves, né? A Secretaria de Promoção Social está, inclusive, retomando esse trabalho agora da erradicação. Os abusos são altos, a agressão física ainda a gente tem falta de construção de creche, que a Secretaria estimou que faltaram 400 vagas no fim do ano passado. Eu creio que seja bem mais que isso. Então, a Zona Sul, especialmente, tem um buraco, né, com falta de... E aí começa, né, a população, infelizmente, tende mesmo, ao invés de exigir do poder público, a querer dar um jeitinho, né? Então, quer ir no conselho, quer que o conselho coloque, e aí a creche está superlotada, a gente não tem esse poder de colocar, né, de entupir ali de crianças, colocar as crianças em risco, né? Na verdade, tem que exigir do poder público o que está em lei, né? Não é selecionar a creche só para a mãe que trabalha, não é, né? A creche é o direito da criança então, assim, invariavelmente, as questões estão ligadas ao poder público executivo, né? Ou judiciário, né? E não na legislação. Legal. E, Elvio, essa fiscalização, como que tem sido feita? A própria OAB, que eu acho que tem aí um engajamento muito legal em poder fiscalizar, já que tem o respaldo da lei, sabe e estuda profundamente a questão do ECA. Como que está essa fiscalização também? A OAB ela entra como um dos integrantes dessa rede de proteção, assim como muitos outros órgãos, Ministério Público, a Defensoria, todas as secretarias municipais. Eu costumo falar que o Estatuto ele é claro no artigo que traz a questão da rede de proteção, que a rede é um conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais. Ou seja, isso traz a responsabilidade de todos nessa rede. E dentre essas responsabilidades vem a OAB nessa questão mesmo de cobrar. Nos últimos 4 anos, do meu ponto de vista, e até analisando melhor, houve um grande retrocesso na rede de atendimento em Poços de Caldas, aumentando o índice de ato infracional, questão que tinha diminuído bastante, a própria violência, ou seja, umas questões exageradas, que foi aí a ausência de trabalho da gestão pública na rede de atendimento à criança e adolescente. O Conselho Tutelar teve inúmeras dificuldades nesse sentido, então eu não estou falando nenhuma novidade aqui, que houve um retrocesso no atendimento a crianças nos últimos 4 anos. Só você vê um porquê disso? A que você atribuiria isso? Eu atribuo ao o gestor deixar de lado o trabalho integral com a rede de atendimento. Porque quando a gente volta um pouco, a gente vê um trabalho constante de crescimento e da necessidade de integrar melhor a articulação dessa rede de atendimento. E a gente acaba se deparando com umas situações graves. E a OAB, no último ano, até identificando isso, a comissão identificando isso, ela fez um trabalho de convidar todos os órgãos para poder debater isso e retomar a questão da rede de atendimento. Aí houve uma provocação, até com a própria Secretaria de Promoção, com o Conselho da Criança, isso foi retomado, embora de uma maneira mais tímida, perto do que tínhamos no passado, mas foi retomado. Para mim, essa discussão da rede de atendimento, ela tem que ser constante, ela tem que ser mensal, é o que tínhamos antes e com resultados. Aí a questão é, como que eu vejo o resultado da rede de proteção? Quando o Conselho Tutelar passa a ter menos trabalho, como você disse, na questão de abuso, por exemplo, maus tratos, quando eu tenho os índices de ato infracional diminuindo, é sinal que a rede preventiva, essa rede de proteção, está trabalhando bastante. E é isso que a gente tem que fazer. Então, aqui em Poços, a gente tem todos os órgãos, eu vou até repetir, a gente tem todos os órgãos que integram a rede de proteção integral à criança e adolescente, coisas que não acontecem em outro município, só que não pode se perder com o tempo essa articulação e nem cada órgão trabalhar, como eu digo, ilhados, né? Cada um na sua ilha, achando que não tem essa responsabilidade de trabalhar articulado. Legal. E em questão do ECA, você mudaria alguma coisa de lá? Alguma crítica para fazer dele? Não, eu não tenho críticas para fazer do ECA pelo seguinte: quando o ECA já sofreu algumas alterações, até algumas novidades bem bacanas, voltado para a questão da adoção nos últimos anos, até uma exigência muito atenciosa na questão do acolhimento institucional.
obrigando que as crianças não fiquem institucionalizadas. Até eu discuti isso com a Andréia no intervalo. O SINASE, que é o Sistema Nacional de Medida Socioeducativa, que trouxe toda uma organização da forma que o adolescente vai cometer ato infracional. Mas eu, particularmente, gosto muito dessa divisão do Estatuto da Criança entre medidas protetivas e medidas socioeducativas, com a função exclusiva aí de trabalho, lógico, com o apoio da rede de atendimento, do Conselho Tutelar nas medidas protetivas. Eu gosto dessa disposição do ECA, eu gosto muito do que traz o jurista Edson Seda, que foi um dos precursores aí na discussão do Estatuto da Criança. Então, com essa necessidade de todos os órgãos trabalharem, então assim, eu não vejo problema no ECA. Eu vejo o problema das errôneas interpretações que juristas e gestores e a população em geral acaba tendo sobre o Estatuto da Criança. Com certeza. Andréia, só mandar um abraço que mandaram para você aqui. O maridão Ricardo Senegal está acompanhando aqui pelo nosso Facebook. E já faço uma outra pergunta, porque nós sabemos que em muitos casos, né, não vou generalizar, mas em muitos casos em que necessita de um trabalho de um conselho tutelar, talvez são com famílias mais humildes, com situações mais precárias. Estou generalizando, mas a maioria, né? Mas a questão, como que se coloca, como que você pega um ECA, que é uma lei desde 1990, que tem muitos fatores ali que são difíceis para nós mesmo ali, para um advogado fica mais fácil talvez para você ler tudo, mas como que você coloca na prática para a pessoa conseguir entender, para a pessoa saber os direitos dela e também os deveres dela? O ECA tem uma leitura que é razoavelmente simples, né? Ele não é uma legislação complicada de entendimento, não. O que a gente tenta deixar claro sempre é o Conselho Tutelar é um órgão de proteção, que é o que o Evo falou, né? Como a gente tem um resquício ainda do Código de Menores, que veio antes, né? Uma época de ditadura militar, é difícil ainda hoje que a comunidade entenda, né? Então, muitas pessoas ligam lá pra gente chamar atenção, acha que é uma polícia de criança, e tem uma frustração, né? Porque, infelizmente, a gente tem um adoecimento das famílias em termos de responsabilidade com os filhos, isso é óbvio, né? Que tem acontecido, né? Então, não dá conta de alguns processos ali de educação mesmo, né? De conseguir conversa, diálogo com os filhos, isso tudo eu vejo que diminui muito. E aí, espera que o conselho faça o papel que é dos pais. Então, isso não vai acontecer. Né? E aí, quando a gente fala que não vai acontecer, tem uma frustração. Agora, a garantia da saúde, da educação, as questões da criança são questões fáceis de explicar, né? Tem direito à saúde, ela tem prioridade de atendimento, né? Em qualquer situação, tanto na saúde quanto na educação. E o que o ECA traz, que é muito bonito, é que toda criança é criança, né? Isso parece óbvio, mas não é. Porque até o ECA, a gente tinha uma criminalização da infância pobre. Ainda tende a acontecer, né? O Conselho Tutelar atende 99% só de pessoas em vulnerabilidade, porque os fatores se acumulam, né? Então, se eu tenho falta de emprego, uso de drogas, eu tenho criança na rua, invariavelmente vou ter violação. O que não significa que na classe média não haja abusos, não haja violência física. Mas também tem uma proteção, né? Classe média, classe alta, dificilmente vão ser denunciados. Tem escola particular, já aconteceu aqui em Poços, que esconde violência grave contra a criança, a ponto do juiz ter que ir junto com o conselheiro tutelar na escola para conseguir entrar, né? E pela lei, o conselho tem acesso pleno à criança e adolescente. Então, assim, tem um processo também de acobertar, né? Que é muito grave, a gente precisa pensar sobre isso. Mas, o que não varia muito é que os fatores se acumulam. Quando tem vulnerabilidade social ali, né, tende a ter violência, sempre tem mais coisa. É cíclico, né? E aí a importância da atuação em rede, porque eu vou precisar da educação, da saúde, da promoção social, do conselho, de todo mundo articulado, né? E o Evo tem razão, né, que a gente quer olhar o passado, mas nós tivemos uma gestão muito difícil, de silenciamento do conselho mesmo, né, de dificuldade de trabalhar junto com promoção social, o que nessa gestão parece estar se atenuando agora, né? A gente tem uma secretária bem aberta, que vai ao conselho todo mês, então a gente consegue, porque se não há diálogo, o órgão da comunidade, a gestão pública ali fica em embate, né? E quem perde é a comunidade que é atendida. Agora, a grande questão, acho que para muitas pessoas, e dúvida que a gente tem, questão de conselho tutelar. Quando eu devo acionar o conselho tutelar, André? Em qualquer caso que necessite de proteção, mas que haja falha de alguém que teria que fazer. Então, é pensar assim, o conselho não é o primeiro, né? E não é o órgão que vai executar. Violou direito, aí eu
vou no conselho. Então, já fui no posto de saúde e não consegui o atendimento médico, aí é conselho, não é o primeiro, né, que eu vou. Não consegui alguma coisa com a educação, não consegui a vaga, aí é o conselho. Houve violência, é o conselho, né? Houve abuso, é o conselho. Mesmo os casos de abuso, quando o hospital e a rede da saúde, a família estão protegendo, né, e ninguém ligado à família está suspeito do abuso, o conselho acompanha de longe, né? O conselho nem sempre ele tem que ir, ele nem sempre tem que estar presente. É tutelar direitos, não é tutelar a criança. Né? Então, às vezes, ligam de madrugada que o adolescente está alcoolizado. Quem tem que ir não é o conselheiro, é a família. E aí, depois a família vai ser advertida, né? Pelo conselho, vai ser acionado, o hospital vai mandar um relatório. Então, tem essa dificuldade de achar que o conselheiro, 5 conselheiros só, né, de cada região, vão conseguir estar em todo lugar que tem violação. Não, ele tutela direito. É muito mais uma questão de articular a rede, de fazer funcionar a rede, né, do que estar presente ali, atuando e levando a criança. Não é esse papel. Legal, agora são 11 horas e 53 minutos, é legal a gente poder dividir tudo, porque senão traz toda a responsabilidade para cima de conselho tutelar, né? Sim. Porque a gente escuta de gente batendo em cima de conselho tutelar, mas o conselho quer isso, o conselho quer aquilo. Não faz nada. E aí, muitas vezes são pais e mães que fazem isso para falar do próprio filho, né? Sim. O que fica até irônico se você for pensar, porque eles cobram uma educação de um conselho tutelar, sendo que eles não educaram, né? Elvio, encerrando também o nosso papo aqui, muito interessante, falando da comemoração, que eu acho que tem que se comemorar, assim, dos 27 anos do dia 13, que foi comemorado aí do Estatuto da Criança e do Adolescente. Quais são suas expectativas em questão do ECA, nessa crescente que nós temos, então, aqui em Poços de Caldas e até questão Brasil mesmo? Quais são suas expectativas? Eu vou só voltar um pouquinho à questão mesmo da interpretação do ECA, como a Andréa colocou. O ECA tem uma força muito grande pedagógica, né? Ele teve uma atuação de pedagogos na sua construção. Sem falar da assistência social, sem falar de todos esses movimentos que acabou resultando no ECA. As minhas expectativas sempre são as melhores possíveis, né? Eu, como coloca o Mário Sérgio Cortella, a gente tem esperança do verbo esperançar, não esperar. Então, a gente tem essa esperança, trabalha diariamente nessa questão. Eu acredito muito no trabalho do Conselho Tutelar aqui de Poços. Temos conselheiras muito capacitadas, gabaritadas, experientes nesse sentido. E eu acredito mais nos próximos anos dessa atuação conjunta da rede. A atual secretária de promoção, eu falo da promoção social porque o Conselho Tutelar e o Conselho Municipal é ligado à promoção. Ela está bem disposta, pelo menos a conversa que teve inicialmente, a desdobrar todo o trabalho para que realmente essa rede funcione, e também acredito no Conselho da Criança, nessa construção das políticas públicas. Tá certo. E expectativas da conselheira também para Poços? Sim. A gente vê esse movimento, né, da Secretaria de Promoção Social e uma preocupação, assim, acolhimento de adolescentes está um número absurdo em Poços. É muito. E é uma coisa, assim, disparitária em relação à criança. Então, a gente já está vendo o movimento do trabalho da base, do trabalho do CRAS, né, dessa conversa com o Conselho acontecendo, né? Como que isso vai resultar? Provavelmente vai ser numa maior articulação, né? É claro que tem as outras questões, tem questões de verba pública, que a gente está num momento difícil, né? Então, mas assim... Não é da noite pro dia. Não é, mas pelo menos a abertura e a busca do trabalho, né, em articulação, sem a disputa, sem o embate, isso está muito claro nessa secretaria. E em outras secretarias, a de educação é bem mais aberta também, a conversa, né? Legal, show de bola. Muito obrigado, viu, Elvio, pela participação. Sempre bem-vindo aqui também no Estúdio News. Luiz, eu que agradeço. Eu quero só mandar um abraço para a doutora Fábia, ela que é a presidente da comissão. Ela está no momento de gestação, então está com aquelas complicações da gravidez, mas um abraço para ela. E também para o doutor Luiz Gustavo, que é o presidente da OAB aqui de Poços, da subseção, que vem fazendo um belíssimo trabalho. Tá certo, muito obrigado, viu, Andréa? Eu que agradeço. Show de bola para você que está em casa, papo interessante, assunto sério também para falarmos do Estatuto da Criança e do Adolescente, e como sempre a gente prioriza a prestação de serviço para você entender. Se a gente ficasse aqui, ficaria uma meia hora conversando sobre, mas é sempre importante. Então, nós tivemos dia 13, última quinta-feira, a comemoração de 27 anos desde a criação do Estatuto da Criança e do Adolescente do ECA. Muito obrigado pela audiência, para você que participou aqui pelo nosso Facebook,
Facebook. Também a Margarete Amaral mandou sua mensagem de bom dia. O Vitor Hugo, do bairro São Sebastião. Todo mundo que tá ligado aqui, o Roberto, do bairro Nova Aurora. No dia 20 de julho, dia do amigo, hein? Feliz dia do amigo a todos e até amanhã, hein? 11 da manhã, Estúdio News, o imediatismo do rádio na sua TV. Um abraço, tchau. Você ouviu o Estúdio News. De volta. Estúdio News. Apoio Cultural. Bom Pastor. Tranquilidade e segurança para você e sua família.